angústia, no momento da tribulação. E nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós vamos construir a nossa vida em Ti. Tu és o nosso fundamento. Tu és a rocha em quem está firmada a nossa vida. Tu és a nossa rocha. Glória! Aleluia, Jesus. Ei, te adoramos. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Declara, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Da minha vida. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Declare bem forte para o Senhor. Santo és incomparável. Abre os nossos olhos, Senhor. Mostra quem Tu és o meu coração. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Da minha vida. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração. Tu amor que faz
Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Adoremos. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, o que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. O 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 grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, o que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. O 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 grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, o que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Glórias ao teu nome. Paz, igreja. Bom dia. Vocês estão bem?
Essas 2 últimas semanas foram especiais na minha vida e na vida de muitos aqui, né? Eu gostaria de agradecer a todos, tá? Muito obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe. Né? A gente esteve ali, numa missão muito linda ali, junto com o pastor William, Evandro, onde a Vivai abraçou uma causa muito nobre. Não é verdade, pastor? Tem um filminho aí que o Jonathan vai deixar rolar aí, né? Não tem mais. É? Bom, fica sem filme mesmo. Mas passar para agradecer a todos, né, que estiveram ali com nós, né? A gente teve uma noite aí que o pastor William mandou uma mensagem lá, que logo a gente abraçou, logo a Bruna veio, a Iris também, né? Gente, que coisa emocionante, muito, muito linda, porque para mim, né, foi estar por aí com um projeto é uma coisa, mas estar com vocês foi excepcional. Eu espero que isso se repita muitas e muitas vezes, né, com vocês nos apoiando, tá bom? Tem uma lista aqui de agradecimento, colocada aqui por ordem alfabética, né, que esteve junto com a gente. A Bruna, a Edinalva, a Iris, o João representando os homens, glória a Deus pela vida dele, Juliana, a Laine, a Lúcia, a Rosângela do Isaías, a Roseli, a Shirley e a Vera. Gente, muito obrigado a vocês que estiveram junto, colocando a mão na massa, né, ali separando. Meu coração se enche de alegria, de gratidão. Gente, muito bom mesmo. E que essa seja, né, a primeira de muitas vezes que a Vivai faz um projeto tão lindo. Vocês tinham que ver o rostinho do pessoal quando a van chegou lá, sabe? Quando a van chegou lá com as doações. Beleza aí, John? Quando a van chegou lá, eles sorriam com os olhos, sabe? E mais que as doações, eu vi que estava chegando Deus ali para aquelas pessoas, né? Eles meio que desmotivados, e não é para menos, né? Quem tinha tudo de um minuto por outro não tinha nenhuma escova de dente. Ontem ele me mandou mais um vídeo, né? O Davi. Ele me mandou um vídeo lá da casa dele que a esposa, ele começou a gravar e a esposa teve que sair por causa do cheiro, com ânsia de vômito. Então imagina o estado da casa, né? É muito triste. Mas eu tenho certeza que eles vão se levantar, essa situação vai mudar. E não é possível, né? Precisam, igual nós, eles precisam muito de Deus também e das nossas orações para terem força, né? Ele me manda uns áudios, né? E vê que a pessoa está bem baqueada, né? E não é bacana, não. Eu estou com um projeto, junto com o projeto Sertões Missões e o grupo Clube Jeep de Mauá, e vai estar levando 500 Bíblias para uma igreja de lá. Não vai ser bagunçado, né? Mandar para correio. Vai. Então são 500 Bíblias, e alguém puder e queira doar Bíblias, letras médias e grandes, né? E aí, se os irmãos quiserem estar trazendo, né? Se puder trazer bem, senão eu, a Helena, vamos, recolhemos, não tem problema, né? Para que aconteça. Vamos levar 500 Bíblias para lá, né? Até o dia 5 na carreta, tá bom? E vamos ver o filme?
viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui, ó, carregando. A van está praticamente lotada e ainda tem coisas, cestas básicas para pegar no martelinho. E ó, as avivaianas estão todas aqui, ó. E essa casa onde nós levamos as doações não é a casa deles. A casa deles é anterior, tomada pela lama, tá? Eu agradeço mais uma vez a todos que doaram, a todos que participaram, tá? Ao nosso pastor Samuel, que liberou, né? Tudo, comandou isso aí também, né? A Vivai pagou todas as despesas, alimentação, gasolina, tudo. Gente, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, tá? Que o Senhor presenteie com bênçãos celestiais cada vida que esteve aí com a gente, tá? Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Ele começou aqui por ordem alfabética, né? Eu não vi o Adilson, que era o A, foi para a Bruna. Também não ouvi falar do Joelson, da Ellen, que emprestaram aí a van. O pastor William falou para ele, vocês vão ter que deixar, né? O pastor William que manda lá, não é isso? Né? Gerente geral, é isso? É ele que manda lá. Ele falou, ó, vou pegar a van aí, eles não tiveram nem como reclamar. Deus abençoe a vida. Vocês que doaram, né? As pessoas que doaram, cada um pôde fazer aquilo que está ao seu alcance, mas eu acho que a gente pode até fazer mais. Teve pessoas que contribuíram financeiramente, então, obviamente, tem custo, como o Martelinho disse aqui. Você acha que um lanche daqueles que eles comeram na estrada é baratinho? Não é caro, né? Eu ficava tentando olhar para ver se era um bolo de coco, sabe aquele bolo de coco molhado? Não parece? Embrulhar, eu falei, esse pessoal está comendo açúcar, doce, né? Em pleno período de jejum. Mas você olhando mais assim de perto, você vê que não, era um lanchinho feito por quem? Natália. E Adilson? Não, Adilson, sei lá, vocês estão aí já... 2 queijos, Então, vocês todos que contribuíram, na verdade, se vocês lerem as Escrituras, depois você pode ir lá na história do povo de Israel. Se tem uma coisa que Deus chama a atenção, e principalmente quando Ele repreende a nação de Israel, principalmente o povo de Israel, Ele não vai falar com os outros povos nesse sentido, mas principalmente
com a nação de Israel, se tem uma coisa que chama atenção, quando Deus está repreendendo eles, é que eles deixaram de cuidar das viúvas, dos órfãos. As pessoas, os ricos, estavam explorando os trabalhadores. Então Deus sempre chama atenção para isso. Óbvio que se você falar, mas esse era o único pecado da nação? Não, tantos outros. Mas Deus dá uma ênfase muito grande a essa situação. E quando a gente olha para a condição hoje do Rio Grande do Sul, por um lado a gente até pode assim dizer glória a Deus. Como assim glória a Deus diante da tragédia dessas pessoas? Glória a Deus porque pessoas estão podendo manifestar e exercer a misericórdia, a generosidade. Olha quantas coisas saíram do Brasil inteiro. Está até sobrando ao ponto de as autoridades terem que dizer, não, chega, não precisa mandar mais, que já vem muita coisa, né? Ou seja, foi tanta coisa para lá. Isso demonstra o que é um espírito de generosidade, né? E é o que a gente precisa viver. Inclusive o culto de hoje é um culto voltado para essa finalidade, da gente tratar, assim, trabalhar essa questão da generosidade. Hoje é um culto de gratidão, não é? Gratidão é agradecer a Deus. Ah, mas diante de uma tragédia eu agradeço a Deus? Olha, talvez no primeiro momento a gente tenha dificuldade de enxergar o que agradecer frente àquilo. Porque o pessoal que está lá, que esteve, né, você vê depoimentos de pessoas que estão ali no dia a dia ajudando e fala que assim é terrível. É terrível. E de fato é terrível, né? O que pessoas perderam, que nem no caso aí, vocês talvez a maioria nem lembre, porque o Davi, quando ele saiu daqui da Vivai, eles foram lá para o Piauí. Ele tinha 12 anos, então ele participava aí do Ministério Infantil, né? Até hoje ele chama tia Dani ainda, tia Dani, porque se acostumou. E depois eles foram para o Rio Grande do Sul, estavam morando no Rio Grande do Sul, e o Davi mora naquele bairro da cidade de Canoas que mais foi afetado, né? Porque é um bairro mais para baixo, e ali cobriu tudo praticamente. Só que quando a gente olha a situação deles, a gente pode dizer assim, se comparada a outras, ela não foi tão ruim, porque ali a água apenas subiu. Mas tem lugares que a correnteza passou levando tudo, destruindo. Então, por exemplo, você que tinha, vamos imaginar, as pessoas estão lá, ela tinha um terreno, eu tenho um terreno, está registrado no cartório, tem a matrícula, está tudo certinho. Hoje não existe mais, porque em alguns lugares o terreno saiu, né? A água levou tudo, não tem mais ali. Então, é uma tragédia, a gente reconhece isso. Só que olha só, teve gente saindo de Mauá para levar donativos para lá. Aí o Projeto Sertões, junto com o Jeep Clube Mauá, estão também, já foi uma vez. Então, já foram duas, vai a terceira vez, levando donativos, agora vai levar Bíblia, né? A igreja presbiteriana lá, daqui e de lá, estão aí mobilizadas nesse sentido para distribuir essas Bíblias. Então, se você tem uma Bíblia aí, que você não esteja lendo, certo? Então, a gente tem uma doação em massa aqui, Martelinho. Eu tenho uma doação em massa aqui porque, né? Guarda uma para você ler e a outra que você não está lendo, você distribui. Tem gente aí que tem, eu tenho a Bíblia de estudo. O pessoal fica comprando Bíblia, porque a Bíblia de estudo do valente, a Bíblia de estudo da mulher que ora, a Bíblia de estudo da espada, né? Só sai um título diferente, compra a Bíblia. Pergunta se lê. Não lê, né? Mas tem a Bíblia, tem um monte, está fazendo coleção. Traga essas Bíblias, vamos enviar mais do que 500 Bíblias, né? Dá para enviar mais do que 500 Bíblias. Que esse espírito de generosidade, ele esteja presente nas nossas vidas sempre, sempre, sempre. Quando a gente fala agradecer, eu não posso agradecer a Deus sem que eu viva uma vida de generosidade. Porque aí esse agradecimento seu será o que? Hipócrita, falso. Você não é generoso, mas você agradece. É estranho, é contraditório. Você precisa viver aquilo que Deus é. Deus é generoso. Ele fala assim, que nós devemos reconhecer que Ele existe. Quem reconhece que Deus existe aqui? Você reconhece que Deus existe? Você reconhece que Ele existe e que, para além de existir, Ele é galardoador? Sabe o que é galardoador? Ele dá. Mas Ele dá a quem? Aqueles a quem buscam Ele.
né? Então, se você tem vive, é uma vida. Na verdade, você fala assim, é cultura. É cultura. Note, nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja que professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Então, como igreja, você, eu, nós temos que viver a cultura do reino de Deus. Só que o que acontece, via de regra, ainda que o termo possa parecer um tanto técnico para alguns, mas assim, a maioria de nós, igreja, vive uma subcultura. O que é subcultura? É uma cultura que se adaptou à cultura deste mundo, mas é a igreja. Vem todos os domingos, às vezes durante a semana, tem alguns, né? Tem alguns homens que vêm no HD+, sabia que tem alguns homens que vêm no HD+, né? Tem mulheres que vêm no Entre Elas, tem alguns que vêm na vigília para orar, no dia de oração, alguns vêm, né? Mas, quando a gente fala de subcultura, o que é subcultura? É aquela que se amoldou a cultura deste mundo, não quer perder os benefícios da cultura deste mundo, mas ela flerta com a cultura deste mundo e vive ali de boa. Ela transita entre lá e cá. E o que Romanos 12, capítulo 12, versos 1, 2 vai falar? Não vos conformeis, mas transformai-vos. Renovação da mente. Isso diz respeito a que? Forma de pensar. Então, quando você é a igreja, só que quando você se vê como igreja, e deve se ver sempre, você deve viver uma contracultura. É o oposto. Você não deve se conformar à cultura existente, se amoldar a ela e flertar com ela, inclusive viver de tal forma inserido nela, que não vê nenhuma dificuldade. Você fala assim, eu vivo de boa aqui, né? Eu não sinto nenhum tipo de constrangimento em viver desta forma. Então, cultura é vida, como você vive, como você pensa. Só que o cristão, ele deve viver uma contracultura. E a contracultura diz para você, seja generoso, porque o teu Pai que está nos céus é generoso. E se você é filho, você deve então imitar a cultura do reino. Ele diz assim, reconheça que eu existo. Reconheça que eu existo. Mas para além de reconhecer que eu existo, eu sou galardoador e você deve reconhecer isso. Eu sou galardoador daqueles que me buscam. Eu sou abençoador. Então, eu tendo isso em mente, eu vou viver como um cidadão do reino de Deus e não um cidadão do reino de Mauá, um cidadão do reino do Brasil, um cidadão do reino dos Estados Unidos, um cidadão do reino da Rússia, um cidadão do reino da China. Não, eu vou viver como um cidadão do reino de Deus. Eu sou do reino de Deus. Então, o que me move, a cultura que me move é a cultura do reino de Deus. Então você, quando é levado, e eu estou dizendo isso para chamar a tua atenção, inclusive, a generosidade. Porque a Roseli não está aqui, eles tiveram que fazer uma viagem ali para São Pedro, né? Eles estão lá e vai ter um congresso de mulheres, e a Roseli está ali junto, o Ronaldo foi junto para levá-las também. Ela é a tesoureira da nossa igreja, né? Então ela contabiliza as coisas, mas tem aqui a sub-tesoureira, não é isso? É a vice, ou a segunda, não sei, né? Tanto faz, né? Que quando a tesoureira não está, é essa daqui que fica responsável pela tesouraria, e ela pode também aqui comprovar isso, né? Nós fizemos apelos aí para ofertas, para ajudar nessas questões. 10 pessoas, nominalmente falando, deram uma oferta. Então, se a gente não olha um contingente de 100 pessoas, por exemplo, 10% apenas. A gente pode até pensar, que essa igreja é uma igreja dizimista, né? Então, pelo menos os 10% da igreja, né? Olha, a questão, talvez você olhando para você falar assim, mas eu não tenho. Outros doaram coisas, né? Doaram donativos. Mas eu não estou entrando no mérito, porque eu não sei quem deixa de ser. Mas eu quero te chamar a atenção para que você viva a generosidade. Seja. E vá além. Porque quando a gente faz dentro daquilo que, daqui não vai me fazer falta. O ser generoso é se envolver. Quando a gente fala de misericórdia, é colocar o coração na miséria dos outros, né? É não olhar para si mesmo como sendo ali mais importante. A Bíblia diz, ensina para a gente, cultura do reino, olha lá. Diz assim, não tenha como mais importante os seus interesses.
Não tenha como mais importante você mesmo e os seus interesses, mas senão o interesse do outro. Então é olhar para o outro e falar assim, e ainda mais numa situação como essa, a gente fala, essa daqui, ela clama. Gente, o Rio Grande do Sul e as pessoas que lá estão vão precisar de muito mais do que a gente já enviou. Isso aqui é socorro. Socorro inicial, água, comida e roupa. Agora vem o processo de reconstrução. Né? Por exemplo, a igreja tinha uma geladeira, nós trocamos por um balcão refrigerado. A geladeira estava ali, a gente ainda não sabia muito o que. A van encostou aí, já pega e põe dentro. Já pega e põe dentro. Talvez, para algumas pessoas, aquela geladeira que a gente tinha aqui, fala, não, eu quero uma, como chama aí, duplex? É duplex, eu quero uma dessa. Mas, aquela sim, porque é onoplex, né? Não é plex, é só um plex. Ela vai ser muito útil, ainda que seja durante algum tempo. Depois ela pode, né? O pessoal vai ter que se reconstruir, se levantar. A situação ela é bem difícil. Então, o que eu quero dizer com isso, chamando a atenção e aproveitando até o momento? Que assim, quando você, e a Bíblia diz, olha lá os princípios do reino, aquele que dá semente para quem semeia. A gente pode olhar na vida de algumas pessoas aqui e ver que esta verdade já se transformou em realidade. Sabe, a gente ouve algumas coisas que estão escritas e a gente fala, está escrito. Mas a Bíblia chama a nossa atenção para algo que diz assim, não sede apenas ouvinte, mas sede praticantes. Sede praticantes. A gente olha o testemunho, inclusive hoje, nós teríamos alguns, mas vamos ter algum. E algum, teríamos alguns, mas não temos só um, né? Questão de tempo e também de oportunidade, né? Porque um desses testemunhos ele não pode ainda se tornar conhecido, vir a público, porque ele corre sobre um segredo, entendeu? Ele corre sobre um segredo e até o tempo de que esse tempo passe, e aí você vai entender, porque existe sigilo dentro de processos aí organizacionais. E aí a gente até pensou, mas se ele for ao ar agora, isso pode se tornar público, a gente até está gravando aqui, aí tem um camarada que publica isso, né? E o nosso vídeo pode chegar a milhões, né? De repente, nunca chega, mas vai que esse chega, né? E aí, toma conhecimento daquilo que não era para conhecer, enfim, mas vai ficar então para uma outra oportunidade. Mas hoje nós teremos aqui um testemunho, porque isso é importante. A Bíblia diz assim, que nós seremos o quê? Testemunhas. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E ele fala assim, sejam testemunhas. Ser testemunho implica você viver os valores do reino de Deus. E o problema nosso, eu vejo como igreja, eu me incluo inclusive, é que nós conhecemos a palavra, mas essa palavra nunca se tornou viva em nós. Eu não sei se acontece com você, se é o caso. Tenta imaginar agora tantas coisas que você já ouviu. Você é crente? Quem é crente aqui? Tem bastante crente aqui? Né? A Bíblia diz que você é crente, ok, beleza? Mas sabia que também o diabo e os demônios são crentes? Eles creem, mas não obedecem. A diferença entre o verdadeiro cristão é que ele crê e obedece. Mas tem uma dificuldade para nós, eu entendo isso. Porque a Bíblia, inclusive, Paulo, eu chamo a atenção, aquela passagem que está lá em Efésios, capítulo 1, e você depois lê em casa. Gente, a gente está pregando aqui, você tem que estar esperto. Sabe o que é esperto? É sábio, sabedoria, vai anotando. Vai anotando, porque não sou eu que estou pregando. Na verdade sou, eu que estou pregando. Mas a gente tem que estar ali à disposição, porque o Espírito Santo pode estar falando um negócio agora, e é com você, só que passou. Você vai sair dessa porta depois, você não vai lembrar mais. Então por isso que você tem que anotar. A gente tem que criar esse hábito de anotar o que Deus está... Olha, o que diz lá em Apocalipse. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes a gente vem domingo após domingo, senta no banco aqui, ouve aqui, sai ali. Alguns até saem da igreja dizendo assim, o culto foi uma bênção.
E aí, se a gente pedir para ele, defina a bênção, a pessoa não vai conseguir definir a bênção. Fala, então, estava legal, né? Olha, o louvor, eu nem sei qual que foi o louvor que cantou, mas tinha um louvor ali que, olha, foi muito legal. Mas não lembro o louvor, né? Talvez até se chegar, olha, então, não sei, o pastor pregou um negócio ali, que olha, aquilo ali fazia todo sentido para mim, mas de repente, eu saí, eu entrei no trânsito, eu já desconcentrei espiritualmente, porque concentração espiritual. Quando você desconcentra, você esquece. Então você tem que estar atento naquele momento, é agora, preste atenção, Deus está falando com você, e você pode sair daqui transformado hoje. É uma coisinha, é um versículo, é uma palavra, e se você perder essa palavra, porque está desatenta, está olhando o WhatsApp, deixa eu ver aqui se mandaram alguma mensagem para mim, né? Não, deixa eu olhar o Instagram agora, vamos ver se tem curtida, porque eu postei uma foto antes de vir para a igreja de manhã, deixa eu ver quantas curtidas já tem, né? Essas distrações tiram de nós essa concentração que deveria e é necessária, porque se você pertence ao reino de Deus, você deve viver sobre os valores do reino de Deus, e você deve estar concentrado, atento àquilo que o Espírito está dizendo. Então, se a gente fala de Deus que é generoso, você também precisa ser generoso. Então, se você não é generoso, e se a palavra ainda não penetrou no seu coração a tal ponto que você possa dizer assim, eu tenho experimentado graça, diga assim, graça. A gente fala graça, a Bíblia diz sobre graça, não diz? Em algum lugar eu já li alguma coisa escrita assim, graça, né? O que é graça? O que é graça? Aí alguns vão dizer assim, prontamente, porque essa frase ela já se tornou aí até mesmo tá aí, na moda. Graça é favor não merecido. Agora pare e pense, o que é favor não merecido? E quanto desse favor não merecido você já experimentou na sua vida? Você pode contar um para mim? Note que muitos estão aqui tentando procurar. Graça, gente, entenda, preste atenção. Graça é algo que acontece para nós, em nosso favor, ok? Mas que não depende da minha força e não depende da minha sabedoria. Veio de Deus. É quando Deus se levantou em seu favor e Ele colocou à sua disposição o seu poder e a sua sabedoria. Preste atenção. É o mesmo poder que Deus usou para dizer assim, haja luz, quando ela nem existia. Deus chamou à existência as coisas que não eram, como se já fossem, e a luz veio à existência. Quando Deus disse assim, separe a terra da porção molhada, a porção seca, porção molhada, e aquilo simplesmente foi ali acontecendo. Depois ele fala assim, mares produzam os seres. Ele não diz, olha, o peixinho, o Nemo, produz o Nemo. E produz, Deus só falou, produzam variedades conforme a minha criatividade. E aí o mar se encheu de cavalos marinhos, baleias, peixe daqui, peixe dali, crustáceo, isso, mas aqui assim, pum, de repente, pela palavra e pelo poder de Deus. Então quando você experimenta a graça, o que é graça? Graça é quando você teve um encontro com Deus, presta atenção, teve um encontro com Deus. E quando é que você tem um encontro com Deus? Quando você tem um encontro com a palavra. Quando a palavra se torna real para você. Quando a palavra se torna real, porque lá está escrito em Hebreus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra no mais profundo do ser, e ela é capaz de separar alma, espírito, juntas, medulas, e ela é capaz de discernir os seus pensamentos. Está dizendo para você o seguinte, a palavra tem poder de penetrar no mais profundo do seu ser. E existem coisas lá no profundo do seu ser que te impede de ser aquilo que Deus quer que você seja. Que impede que você seja quem você já é. Mas essa mesma palavra penetra lá no seu ser, no mais profundo. E ela traz transformação, libertação, cura. Essa palavra é viva, ela é eficaz. E essa palavra
ela fala sobre prosperidade. Ou você discorda disso? Ela fala sobre prosperidade. Essa palavra fala de cura. Ou você discorda disso? Essa palavra fala de libertação. A gente até cantou um louvor aqui. Eu fico olhando, né? Cadê a Rose? Cadê a Rose? Onde está a Rose aí? Ah, tá ali. Né, Rose? Eu fico olhando e falando, Deus, que negócio que é esse? Tá certo isso não. Né? Porque a gente está aqui. Deixa eu lembrar o refrão da música aqui. A terra estremece, como que é, Carla? Montanhas estremecem. Aí a gente até faz assim, né? Montanhas estremecem. Aí tem que bater junto, né? No sincronismo. Montanhas estremecem, demônios vai surgir. Não, saiu. Né? Mas quem sabe a gente não está cantando assim, demônio vai surgir. Porque quantos demônios você tem expulsado na sua vida cristã? Quantos demônios você já expulsou? Preste atenção. Deus está falando com a gente, igreja. Quantos demônios nós já expulsamos? Jesus expulsava aos montes, passeava. Ah, mas eu acho que hoje em dia não tem mais demônio, não? Não. Era na época de Jesus que tinha muito demônio, mas na nossa época aqui não. As pessoas estão todas libertas. E ele disse assim, de por todo mundo pregar meu evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele diz, e a gente desconhece isso que ele disse, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Eu vejo nisso uma ordem. Eu vejo nisso uma ordem, uma sequência. Preste atenção. Porque na Bíblia não tem nada por acaso. Até mesmo a sequência, de quando está uma coisa colocada na sequência da outra, o que vem antes, o que vem depois, tem importância, revelado pelo Espírito Santo. E Paulo diz para Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil. Então quando eu vejo essa sequência, eu vejo ali, expulsarão demônios. Aí a gente vai o quê? Curar os enfermos primeiro. Quando na verdade aquilo se trata de demônios. E a gente não cura os enfermos, porque aquilo é um demônio. A gente deve estar, como a Bíblia diz, revestido de todo o poder. Quando Jesus olha para os seus discípulos numa situação, eu entrando aqui porque a gente está falando assim de poder, de manifestação de Deus, manifestação do reino. Se eu vivo de acordo com os valores do reino e a cultura do reino, esses valores e o poder do reino devem ser manifestados através da minha vida. Aí Jesus passa a noite inteira orando. Presta atenção, isso é importante, ó. Jesus passa a noite inteira orando. Ele chama Pedro, Tiago e João, vão com ele. Só que ele tinha 12 discípulos. 12 menos 3, quanto que é? Andressa, ajuda o pessoal aí que uns estão vendo, né? 12 menos 3, quanto que é? 9, ok. Então, 9 discípulos não subiram com Jesus no monte. Pode ter duas possibilidades. A Bíblia não diz. Mas, olhando algumas outras passagens, a gente pode até imaginar que isso tenha acontecido. Jesus olhou para os seus discípulos, dos 12, e falou assim, se eu levar Judas comigo, não vai acontecer o que está para acontecer lá em cima do monte. Então, Judas eu não vou levar. Está entendendo? Né? Eu não sei, espero que você não seja o Judas. Né? Mas também tinha os outros lá. E Jesus fala assim, vocês não vão. Vem aqui, Pedro, Tiago e João. Só vocês vão comigo. Por quê? É provável que Pedro, Tiago e João, eles estivessem espiritualmente em melhores condições do que os outros. E a gente vai ver isso logo depois, de manhã. Porque eles partem provavelmente para o monte ali, final de tarde, sobem o monte. E de manhã cedo eles descem do monte. Então significa que eles dormiram em cima do monte, certo? É isso? Porque eles subiram de tardezinha e só desceram de manhã. Eu acho que eles acamparam em cima do monte. Devem ter dormido lá em cima do monte. Bom, o texto bíblico não mostra isso. O texto bíblico diz assim, eles estavam orando. Se Pedro, Tiago e João oraram, aí é outra coisa. A questão é que eles tiveram uma experiência sobrenatural. É o monte da transfiguração. Jesus foi transfigurado e naquele mesmo instante, Pedro, Tiago e João olhando ao longe assim, eles viram Moisés e Elias. Moisés e Elias. É, exatamente, Moisés e Elias.
O mundo espiritual entrou sobre o mundo natural e ali houve o quê? Algo sobrenatural. E Moisés e Elias estavam falando com Jesus e passando instruções, orientações do alto a respeito dos dias seguintes no ministério. O que ia acontecer? A gente conhece essa passagem como o Monte da Transfiguração. Aí, de manhã, então, agora amanheceu, Jesus está descendo do monte. Lá em cima ele já observa um tumulto lá embaixo. Eles vão descer, vamos ver o que é. O que será que está acontecendo ali? Quando ele chega lá embaixo, havia um grupo de pessoas, não poucas, né? Um rapaz endemoniado, se debatendo ali, todo possuído. E o pai então se aproxima de Jesus e fala: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o meu filho, ele é lunático, ou vezes ele se joga no fogo, vezes ele se joga na água. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus então, numa palavra, numa frase, ele diz assim: espírito, sai. E aquele espírito deixou aquela criança. Só que o pai desse garoto diz assim: eu passei aqui, eu acho que passou, se não foi madrugada dentro, né? Não sei, que era de manhãzinha, ou acordaram os discípulos de Jesus logo de manhã. E esse pai diz assim: os seus discípulos não puderam expulsar ou libertar o meu filho. E aí Jesus diz o que para eles? Homens de pouca fé, homem chaleira. Até quando eu vou estar com vocês? Ele está falando assim: vocês já teriam condições de fazer o que eu faço, mas ainda não faz. Homens de pouca fé. Então, olha, preste atenção, o que faltou ali? Fé. Fé. O que a Bíblia diz sobre fé? Sem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que reconhece que Deus existe, reconheça também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mais tarde, Jesus reunido com os discípulos, eles perguntam: mas mestre, explica pra gente, por que nós não podemos expulsar? O que Jesus diz para eles? Essa casta de demônio, não era só um, não sai senão por meio do quê? Jejum e oração. O que nós estamos fazendo nesses 21 dias aqui? Jejuando. Talvez para uns mais difícil, para outros menos difícil. Mas o fato é que a gente decidiu como igreja: vamos jejuar 21 dias em jejum, sem açúcar. Sem açúcar, né? Não é nada impossível. Está todo mundo aqui. Está tudo, né, Viviane? Né? O pessoal vai na feira agora comprar maçã, mamãozinho, né? Banana. Olha que mudança extraordinária. Substitui o açúcar por frutas. Não é? Isso não é bom? Não é de Deus? De Deus isso. De Deus. Por quê? Você está sendo mais saudável. Só que para além de ser saudável, a gente tem que observar as implicações por trás daquilo que nós estamos fazendo. Se eu sou do reino de Deus, se eu pertenço ao reino de Deus, sou um cidadão deste reino, eu devo viver de acordo com a cultura desse reino. E a cultura desse reino diz assim: jejue. Jejue e ore. Tem gente que só vive orando e não resolve. Pastor, orei. Jejuou? Não. Pastor, estou jejuando e está orando? Não, eu só jejuei. Isso é regime forçado, não é jejum. Se você está fazendo uma coisa sem combinar com a outra, né? Jejum e oração. Se eu sou cidadão do reino de Deus, eu reconheço que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, então eu devo experimentar a graça dele na minha vida. Só que eu só experimento graça quando eu posso dizer, na realidade, Deus agiu em meu favor. Eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu fiz um voto, né, pastor? Ele vem cá. Eu fiz um voto. E quando eu faço um voto, na Bíblia está dizendo assim: se você faz um voto, Deus vai ouvir. Lembra das cadeiras aqui? E nós fizemos aqui um desafio. Olha, gente, nós vamos comprar cadeiras, vamos trocar as nossas cadeiras. Olha, entra nessa com a gente, vem com a gente, vem aí, né?
Doe uma cadeira, 2, meia, um quarto, não sei, 10, 20, 30, quantas? 30? 25. É aquela coisa assim, não tem fé. Ele poderia falar 100, né? Mas tudo bem, foi 25. Agora a questão é, quantas você doou? Aí a questão, olha, preste atenção, como acontece. Eu vou falar para você que não é você, mas é o diabo soprando no seu ouvido. Essa igreja não está precisando de cadeira. Tem tanta necessidade por aí. Trocar cadeira para quê? As cadeiras, lembra as cadeiras brancas que tinham aqui? É suficiente, a gente não está precisando de outras cadeiras. Não é questão de necessidade. É questão de oportunidade. Deus está possibilitando para você uma experiência para que você possa dar testemunho. Por exemplo, Rio Grande do Sul é uma oportunidade para você entrar com Deus nisso daí e dar testemunho daquilo que Deus manifesta na sua vida por meio da graça dele. Ele fala assim: você agiu em fé, então você faz jus à minha graça. Pastor William, dá o testemunho aí, Pastor William, da sua. Eu falo muito, vou ter o cronômetro aqui. Quando o pastor lançou o desafio e das cadeiras, a gente poder ofertar, aí eu falei com a Laine, falei, puxa, queria doar umas cadeiras, tudo. E o orçamento estava muito justo. Justo não, estava bem no vermelho. E eu falei, não consigo agora. E aí a gente falou, não, a gente tem um propósito, vamos ofertar, mas... Aí nós somos abençoados, né, através de um casal, no sentido do exemplo. Nós fomos visitar aqui o Davi e a Silvia. E lá, a gente conversando, eu pude ver a questão da generosidade e o quanto Deus se manifesta na vida deles. E eu enxergo muito isso, principalmente na vida deles aqui. E aí nós voltamos para casa, eu e a Laine querendo fazer essa oferta das cadeiras. E nós estávamos precisando vender a nossa casa do interior. A gente querendo trocar de imóvel, mudar comprar algo aqui. E a gente estava com a casa à venda há 1 ano e 2 meses, mais ou menos. 1 ano e 2 meses não apareceu ninguém. Falei, a casa bacana, num lugar legal, um preço bom. Não apareceu ninguém. Aí, depois que a gente tomou esse conhecimento aqui da Silvia, do Davi, que também tinham feito ali um voto, uma oferta, a Laine pegou e falou para mim, falou assim, vamos fazer um voto com Deus, um propósito. Deus tem prazer em nos abençoar. E vamos colocar, Deus, nós queremos ofertar 25 cadeiras. Só que nós precisamos vender a casa. Nós vamos tirar um recurso. E aí nós oramos nesse sentido. Isso acho que era uma quarta-feira, mais ou menos. E colocamos isso. Nós vamos ofertar. No sábado, o corretor de lá do interior me liga e fala, William, tem uma notícia boa. Tem 3 visitas agendadas para a compra da casa. Eu falei, quantas? Aí ele falou 3, eu falei, mas tem 1 ano e pouco e ninguém procurou. Aí eu cheguei e falei para a Laine, Laine, essa semana tal. Aí vou resumir, aí a pessoa foi lá, 1, 2, uma delas se interessou. E aí, né, fez uma proposta, entrou numa contraproposta e aparentemente tudo certo. Aí eu falei, puxa, esse negócio de voto dá certo mesmo. Esse propósito dá certo. E aí nós ficamos ali aguardando todos os trâmites. E aí algumas coisas começou a travar. E não ia. Aí a Laine falou assim, fique em paz. E eu já começando a ficar nervoso. E eu falei, puxa, quero doar logo essas cadeiras. E aí, sei que passou mais de 2 meses. E nesse meio tempo, como praticamente a venda estava certa, eu já estava comprando um apartamento. E aí fechei negócio e eu falei, agora eu dependo de vender para dar um valor que eu combinei lá. E estava aproximando os dias e nada. Aí sabe o dia D? Tem que ser hoje.
o corretor me liga e fala assim, ó, eu tenho 2 notícias. O pessoal que tá para comprar casa tá estranho, estão enrolando, eu tô achando que eles vão desistir. Eu falei, mas você tá maluco? Como que eles vão desistir? Eu já acabei de firmar um negócio. E a Laine falou assim, nós fizemos um propósito, fique em paz. A Laine bem mais em paz do que o pastor. E aí, eu ali apreensivo. Aí chegou numa terça-feira de manhã, o corretor, por volta de 1h da tarde, ele me liga e falou assim, ó, tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Aí eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí eu falei, fala a ruim logo. Ele falou, ó, a ruim é que o pessoal que estava tudo certo desistiu da compra da casa. Aí deu aquele frio assim, falei, meu Deus. Eu falei, não, mas a gente fez um propósito. A gente tem isso na nossa família, nós temos essa questão da generosidade. Não é barganha com Deus, não. Mas nós sabemos que Deus realiza. Então isso aprendi desde o meu pai, a gente ser generoso. E a gente colhe muitos frutos por conta disso. Mas a generosidade sempre foi algo automático. Eu nunca parei, nós nunca paramos e falamos assim, ó, quero fazer um propósito, um voto, como dessa vez. Aí ele falou assim, ó, o pessoal desistiu. Falei, eu abro mão de tanto, eles não têm entrada, daqui 1 ano eles me pagam essa entrada que eles iam me dar, mas eu preciso fechar esse negócio. Ele falou, mas calma, tem uma outra notícia. No momento que essa pessoa desistiu, chegou uma pessoa aqui, uma outra pessoa, pediu para ir olhar o seu imóvel, gostou e está fazendo uma proposta. Essa proposta é R$5.000 a mais do que eu estava vendendo. Então olha bem, 1 ano e pouco, ninguém apareceu. Aí a gente entrou nesse propósito, todo esse trâmite, a pessoa desiste. Aí no dia que ela desistiu, falou, não dá, eu não vou ter o valor para dar de entrada, a situação não... Ela desistiu. Nesse mesmo dia, ela desistiu meio-dia, 10h30 da manhã, a pessoa tinha, um outro casal chegou lá, olhou a casa, aí falou, ó, eu faço uma proposta de tanto. Aí ele falou, tô ligando para saber se você aceita. Eu falei, se eu aceito? Você está pagando a mais? E olha que interessante, que eu não tinha me atentado a isso, e depois conversando, o pastor Samuel falou. Resumindo, nós fechamos naquele mesmo dia. A pessoa foi lá numa terça-feira, ela olhou 10h30, 2h da tarde, estava fechando o negócio. Ela pagou R$5.000 a mais. E por que eu estou falando de valor? Porque o valor das ofertas, das cadeiras, iria dar em torno de 5.250. Olha só, a questão que o pastor Samuel falou, que ele é galardoador. Então, assim, é como se eu não tivesse nem que ter mexido, porque Deus falou assim, ó, eu estou vendo a fidelidade, eu estou vendo, né, a honra que vocês têm, a generosidade, então eu vou abençoar de uma forma que vocês não imaginam. Então, assim, o valor das cadeiras que a gente se propôs a ofertar, eles mesmos pagaram. Glória a Deus. Então, é algo assim, tenho 2 minutos e 30, vou emendar no outro. E aí, o que acontece? Aí, alegria, beleza. Aí o apartamento que nós estávamos vendo, que estava tudo certo, tinha um problema ali, um processo rolando. E aí eu optei por desistir, porque eu poderia sofrer ter que pagar alguma coisa lá na frente, algo que não era nosso. Aí eu desisti. E olha coisa, né, interessante, também foi numa terça-feira. Aí eu cheguei em casa assim meio triste, falei, puxa, a gente já tinha visto, conversando com o arquiteto, o que ia gastar, tal. Aí falei pra ela, chamei ela e a Marina, falei, ó, deu errado, vamos ter que procurar tudo de novo. Aí ela falou, mas por que você está chateado? Deus tem o melhor, meu. Ele já honrou ali, nós temos um propósito com Deus. Eu falei, é verdade. Aí nesse dia nós íamos fazer uma visita na casa do irmão Sérgio aqui e da Débora. Eles tinham mudado e nós íamos lá orar com eles, tudo na casa nova.
Aí eu falei, essas coisas não vai abater não, se ajeita aí, vamos para lá. Eu fui. Quando nós fomos, eu nunca tinha visto aquele condomínio aqui em Mauá. E aí quando nós fomos, eu senti uma paz tão grande, falei, nossa, Laine, a gente passa próximo, eu nunca vi esses prédios, tipo, eu nunca olhei para cá, nunca olhei para a esquerda, não olhe mesmo para a esquerda. Aí eu dei a volta para ficar desse lado, eu olhei para a direita, no dia que eu olhei para a direita eu vi aqueles prédios. Aí, resumindo, nós visitamos, quando nós entramos lá, aí eu falei, nossa, que apartamento bonito, aconchegante, grande, né, para apartamento. Enfim, começamos a conversar ali, tal, e oramos. Aí eu soube que a Débora trabalhava na imobiliária. Ela falou, inclusive tem uma venda, pastor, lá onde eu trabalho. Aí, resumindo a história, ela foi atrás, e ela nem era da área de vendas, ela era da área de locação. E olha o que Deus faz, né? Tipo, Deus vai abençoando em cascata, né? Então você anda com quem é abençoado, mas faça a sua parte também, que é a bênção. E aí a Débora viu tal. Resumindo, o apartamento era, eu paguei tipo 20 mil reais a menos do outro, do que eu ia pagar no outro. E praticamente assim, tudo planejado. A gente fez poucas mudanças. E aí a Débora ainda acabou recebendo tipo a comissão como vendedora, tipo assim. E ela estava precisando daquele recurso, né, para até tirar o Cresce. Então olha só, então a gente pôde experimentar mais uma vez. Essa foi uma de tantas vezes que o Senhor já nos abençoou. Mas essa foi na questão específica assim de um voto, de um propósito. Deus, eu quero abençoar, o Senhor conhece minhas condições, hoje eu não é possível. Aí Deus falou, então calma aí, venha na fonte, que eu posso fazer chover em meio a um deserto. E aí, resumindo, né, vendemos de uma forma inesperada, por um valor acima, compramos o apartamento por 20 mil reais abaixo, e gastamos tipo 3 vezes menos do que a gente iria gastar no outro. Então, você ser fiel a Deus, você ser generoso, pode ter certeza que eu falo que a recompensa de Deus, ela é diferente, né? Ela te surpreende. Então, olha só, pela prática, que é prática, isso é graça, certo? Graça é quando Deus move o poder dele, a sabedoria dele no seu favor, porque você não poderia fazer nada nesse sentido. Você não sabia onde estava o apartamento, você não sabia onde estava o comprador. Mas tem um detalhe aqui que chama a atenção, e a gente deve prestar atenção a tudo, né? Que a Bíblia diz assim, a mulher sábia edifica e a tola. Por vários momentos, pastor William, ele oscilou. Vou ter fé, não vou ter fé, vou ter fé, não tenho fé. Mas a esposa sábia disse assim, nós já fizemos um voto, Deus é conosco. O que ela fez? Ela foi auxiliadora, lá do lado, junto, incentivando. Porque se ela entra junto com ele, ai, é mesmo, ai Senhor, e agora? Meu Deus, o que eu faço? Senhor, meu Deus, e o leite, né? E agora? O leite a gente compra no mercado, Lima. Paga, né? Depois. Olha os valores do reino sendo praticados. Glória a Deus. Abram suas Bíblias lá em Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante. Eu acho que é do 6 em diante, se não for a gente acha onde quer. A Bíblia diz para nós o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma. Certo? Essa situação do pastor William, isso até passou por uma parecida também, lá um tempo atrás, gera ansiedade, preocupação. Vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo, não vai dar certo. Olha o casamento como é importante. Porque um ajuda o outro. Não cai não. Aí o outro levanta, é mesmo, tá certo, né? Deus falou, né? A Bíblia diz, ó, não andeis ansiosos por coisa, mas em tudo, faça o quê?
que é fazer? Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Você não vai fazer pedido a Deus de qualquer jeito. A Bíblia diz que a arma das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus. Não dá tempo da gente falar hoje aqui, eu acho que vai ficar próximo ações de graças. Mas é a fé negativa, né? É o reflexo negativo de como as coisas funcionam de uma forma negativa. Mas eu vou falar rapidamente só um aspecto desse negativo. A Bíblia diz lá em Malaquias 3:18, ele traz todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Que dela você seja farto e possa abençoar. Pastor William? Eu não contei ainda que eu tive o privilégio de conhecer um casal lá no prédio. Sim. E se reconciliaram com Cristo, estão aqui. Sim, olha só, né? Aline, você vê as coisas que vão se ligando. Então, quando a Bíblia diz sobre dízimo, por exemplo, e aí você lê lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. Em Deus, em Deus são armas. Dízimo é uma arma, voto é uma arma, jejum é uma arma, oração é uma arma. Só que se você é crente, vive sob os valores do reino de Deus e não pratica nada disso, que graça você vai alcançar? Aí, o pneu furou, peguei uma multa, 10 minutos, Davi, eu acho que 10 faz tempo já que foi. Eu tenho 10 ainda? Eu acho que o meu relógio está errado aqui, hein? Você está dando um... Olha, generosidade, até no tempo. Olha, generosidade até no tempo. Gente, viva o que a palavra diz na sua vida, pratique. Faça teste. Olha a fé negativa. Por isso vocês estão sendo amaldiçoados. Por isso que o pneu furou. Por isso que você pegou uma multa. Por isso que as coisas não estão... Ninguém convidou você para um churrasco. Na verdade, você que tem que fazer churrasco e gastar dinheiro para fazer o churrasco. Por isso que você faz a conta e não dá certo. Por quê? Quem é que está devorando? Devorador. E por que isso acontece? Você não é dizimista fiel. Porque naquele dia você falou assim, se eu não pagar aquilo, vai faltar. A gente já explicou aqui sobre primícias, né? A gente deixa para fazer depois, o dízimo se sobrar, quando deveríamos fazer primeiro como Abel fez. A gente está fazendo como Caim. No final de tudo que sobrou, se sobrou, tira alguma coisa. O que Abel fez? Do melhor, ele trouxe ao Senhor. Isso é primícia. O que é primícia? Você trabalha o dízimo como primícia. Você traz assim, antes de tudo eu abençoo o que resta. E no que se restar, não vai faltar. A Bíblia diz, tem experiências, a farinha, a farinha da botija não cessará. O azeite não acabará. Isso é graça, poder e sabedoria movidos em seu favor, que você fala, não entendo, mas eu faço com você, testa, pratica o contrário à palavra e veja os resultados, e depois começa a praticar como ela diz e compare os resultados. Simples assim. Faça até como Salomão, né? É até difícil dizer isso daí. Se você já se tornou um dizimista fiel, continue. Se você já tem fé, se você ainda está oscilando entre lá e cá, faça como Salomão fez. O que Salomão fez? Ele fala assim, eu vou deixar de dar o dízimo para ver se o devorador devora mesmo. Deixa de dar e fica observando. Você vai ver o devorador chegando. Você fala, rapaz, ele devora mesmo. Né? Aí depois você fala, aí o que você vai fazer? Você vai se ajoelhar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu me arrependo do meu pecado. E agora eu vou voltar à regularidade. Mas eu aprendi pela experiência que a tua palavra é viva e eficaz. Feche os seus olhos. Fale com Deus nesse instante. Deus está chamando a nossa atenção para praticarmos as armas das nossas milícias, para vivermos como cidadãos do reino de Deus. Não olhe para a economia do seu país, os números, né? Olhe para a economia do reino de Deus. Vamos viver de fé em fé, porque o meu justo viverá
pela fé. Meu justo viverá pela fé. Mas se ele olhar para trás, a minha alma não tem prazer nele. Então vamos andar para frente de fé em fé. Eu vou exercitar essa fé agora. E dessa eu não volto para trás, eu vou para frente. Eu só posso dar um passo atrás se eu fizer isso de forma didática, para aprender, para entender, para compreender. Mas na verdade, se eu já entendi, ainda que o entendimento esteja um tanto limitado a respeito daquele assunto, eu vou adiante. Eu vou adiante. Não entendo tudo sobre jejum, mas alguma coisa eu já sei. Alguma coisa eu já sei. É uma situação desesperadora, ela é iminente. Eu estou a ponto de ser destruído. Olho para o que está escrito lá no livro de Esther. Eu vou fazer um jejum de 3 dias sem água e sem comida. E Deus vai se levantar em meu favor. Eu estou precisando de entendimento, não estou conseguindo compreender. As coisas estão ali meio que travadas. Parece que não vai, parece que não vem. O negócio não desenrola. Eu vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias. Aí eu tiro açúcar, né? Tudo bem, é o primeiro. Faz assim algo suave. Mas se é o segundo, terceiro, começa a fazer coisas mais difíceis. Sacrifícios mais intensos, mais profundos. E pode ter certeza que Deus vai ouvir, porque Ele não deixa de cumprir a sua palavra. E aí por isso que eu falo para você, não apresente os seus pedidos a Deus sem nada nas mãos. Como que se apresenta seus pedidos a Deus? Eu chego diante de Deus e falo: Deus, eu sou dizimista, e eu estou aqui diante de Ti. O Senhor disse: abra as janelas dos céus sobre a minha vida. Eu não aceito que o devorador Ele devore as minhas finanças, porque eu sou próspero segundo a economia do reino de Deus. Você chega até Deus com as mãos cheias de jejum e fala: o teu servo, a tua serva tem jejuado, Senhor. E aqui eu apresento o meu jejum diante dessa causa. O Senhor é Deus e a sua palavra não volta vazia. Antes ela produz os efeitos para o qual está sendo mandada. Deus quer que você chegue diante dele com as mãos cheias. Isso é mãos cheias, tá? Você apresente. Qual que é? O que você tem a apresentar a mim? Pode chamar as crianças lá que a gente vai passar para o nosso momento aqui de gratidão, né? Esse é um exercício de fé também. Digo, você que não é da igreja, que está por aqui, ainda não entende o que acontece. Nossa igreja toda vez, aliás, todo último mês, todo quarto domingo do mês, fazemos o nosso culto de ações de graças. Nesse culto de ações de graças, nós vimos até Deus. Como eu falo, vir até Deus envolve da nossa parte um gesto de fé. Eu venho até Deus, a gente vem aqui à frente. E a gente vai aqui, ainda que simbolicamente, porque muitos já fizeram depósitos, enfim, não sei, né? Mas pega um cartãozinho simbolicamente, deposita aqui dizendo assim: Senhor, está aqui. Eu fiz. As minhas mãos estão cheias, né? Peça a Deus que é galardoador. Peça a Deus que é galardoador, entenda isso. Mas não peça, como Tiago diz, errado, para atender os seus interesses egoístas. Não, Senhor, eu estou aqui porque eu estou colocando essa semente, que eu quero ter mais semente ainda para abençoar. Eu quero ser generoso como o Senhor é generoso. Esse deve ser o sentido nosso, em tudo que nós fazemos. Esse é o momento em que a gente vem, e ainda que simbolicamente, deposita aqui no gasofilácio nossos dízimos, nossas ofertas, e estamos fazendo de acordo com o que está escrito nos evangelhos. Jesus ficava sentado, olhando as pessoas virem até o gasofilácio e depositar as suas ofertas, os seus dízimos. Ele não recrimina falando que isso está errado. Ele está observando quem é que está fazendo isso de coração. E aí tem aquela viúva que traz uma moedinha, tudo que tinha, ela deposita ali. Mas aí também veio aquele homem rico, com um malote de dinheiro. O gasofilácio era pequeno, as pessoas tiveram que, carregar. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: quem é que realmente deu? Aquela viúva, porque ela deu tudo que tinha. Ela deu tudo que tinha. Está falando, sabe do quê? Não é de quantidade, é da generosidade do seu coração. Deus quer que você seja generoso. Sabe o que acontece? É o reflexo. Então, se eu entendo, se Deus está dizendo isso para a gente, está dizendo assim: eu tenho tantas bênçãos para derramar sobre vocês.
Elas estão retidas, mas vocês precisam dar um passo de fé. Louvor? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos. Graças te damos neste dia. Bendito seja o teu nome. Tu és o Deus que diz ser. Tua palavra não é mentirosa, não é enganosa. Tu és o Deus que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Tu és o Deus que já nos tem dado tudo gratuitamente no amado. Tu és o Deus que nos fez assentar juntamente contigo nas regiões celestiais. Tu és o Deus que de uma forma extraordinária, maravilhosa, nos transformaste do que éramos para sermos iguais a Ti, filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo e participantes da natureza divina. Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui, a Tua igreja ora perante Ti. Levantamos as nossas orações até os céus, porque cremos que o Senhor tem propósito em todas as coisas e que nenhum dos seus propósitos serão frustrados. Cremos que como membros deste reino, cremos que como membros deste corpo, partes deste corpo, temos contribuições a dar para um fim proveitoso. Cremos que o Senhor quer, através das nossas vidas, realizar obra tal que dela as pessoas dirão: só o Senhor é Deus. Por isso, nesta manhã, nós aqui nos levantamos e vimos até a Tua presença de forma simbólica, depositar os nossos dízimos e as nossas ofertas e clamar, invocar a Tua palavra que diz: abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês medidas que vocês não podem contar. Vou fechar a boca do devorador, ele não terá sobre vocês autoridade ou poder. Vou dar semente àquele que semeia. Senhor, então dê semente a esses que têm semeado, para que eles possam, como o pastor William aqui, testemunhar e dizer, para incentivar, motivar, despertar aqueles que ainda não têm vivido a graça em suas vidas, não têm visto a palavra se cumprir em suas vidas, que eles sejam motivados, se sintam incentivados, se sintam, ó Deus, ali movidos a agir por fé, a andar em fé, porque a Tua palavra diz: o meu justo viverá pela fé. Por isso, aqui, diante de Ti, iremos louvar, iremos agradecer pelas Tuas bênçãos infinitas, todos os dias das nossas vidas, para a glória do Teu nome. Aleluias. Você fique à vontade para fazer isso, para sair do seu lugar. E de uma forma simbólica a gente vem até aqui à frente. Mas venha com fé. Venha com fé. E faça Deus. Invoque a palavra dele. Coloque a sua situação, é o seu pedido. Se você fala: eu tenho aqui, Senhor, eu tenho algo para te oferecer, e a Tua palavra diz que o Senhor se move em nosso favor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Abençoe, Senhor. Abençoe a Tua igreja, para ela abençoar ainda mais. Abençoe, Senhor, para eles poderem abençoar ainda mais, para que eles possam ter a quem dar, possam ter os seus tesouros sempre cheios. Dá semente, Senhor, ao Teu povo. Dá semente, Senhor, aos Teus servos. Abençoe, Senhor. E faça brilhar seu Olha, rosto. eu estou fazendo aqui como Moisés, quando intercedia por Israel. Eu estou com as minhas mãos aqui, estendidas sobre vocês. E como Melquisedeque abençoou Abraão, eu abençoo vocês. Sejam prósperos.
bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Chegamos ao término deste culto. Saia daqui desafiado. Queira ser o próximo a testemunhar. Quero ver fila de pessoas querendo testemunhar, sabe? Disputando o lugar. Eu não, agora é eu. Não, agora é minha vez. Vamos aqui fazer, né, uma fila de testemunhos. Próximo, venha, fale. Tem gente que tem medo. Eu não vou falar não, porque se eu falar vai que acontece alguma coisa. Você tem que ter fé em Cristo Jesus e dizer assim: é Ele, é o Senhor, é Deus, Ele está comigo, Ele está na frente e eu vou junto com Ele. Porque a palavra dele é viva e eficaz, e é ela que eu estou praticando. Não se deixe levar por isso, não dá tempo aqui, mas essa passagem, Filipenses 4, 6, 7 e 8, ela termina da seguinte forma: por meio das orações, súplicas e depois ações de graça. Tem gente que não agradece, tem gente que guarda para si com medo do diabo fazer um negócio ali, destruir aquilo que
Você acha que Ele vai destruir o que Deus começou? Você tem que finalizar toda a obra com ações de graças e dizer assim: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E o diabo não toca, não toca. Porque aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Ele não tem autoridade e não tem poder, porque está debaixo dos nossos pés. Somos a igreja, o corpo de Cristo. Somos vitoriosos não porque nós, mas porque Ele em nós. Ele em nós. Cristo, a esperança da vida eterna. Cristo, a esperança da glória, da glória, da glória a ser revelada nos filhos da luz. Revele essa glória que está em você. Revele essa glória e dê testemunho. Deixa as pessoas olharem e dizer assim: aquela pessoa é diferente. Olha o que acontece na vida dela. Quantos milagres, quantas coisas extraordinárias. Só pode ser alguma coisa. Sabe? Entenda o seguinte: enquanto você está aqui orando, enquanto você está aqui levantando as suas mãos, clamando, falando com Deus, sexta, sábado e domingo foi um congresso de bruxas, de magos, aqui em Paranapiacaba. Eles estão também fazendo aquilo que foram designados para fazer. Você acha que não existe uma batalha espiritual? Deus quer libertar pessoas. Mas para libertar pessoas, o céu de bronze tem que ser rompido. O céu de bronze tem que ser rompido, porque as trevas não estão dando sossego, estão trabalhando arduamente. Mas você é do reino de Deus. Se levante com fé e com autoridade. Expulse os demônios, liberte as pessoas, liberte os cativos, cure os enfermos, anuncie o reino de Deus. Diga que é chegado o reino de Deus, a salvação do nosso Deus. Tenha fé e convicção que o Espírito do Senhor está sobre você. Diga isso com fé: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para libertar os cativos, para tirar da prisão aqueles que estão aprisionados, para dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. O Espírito do Senhor está sobre você. Se você nasceu de novo, o Espírito está sobre você. Não tema o que o inferno, o que as trevas podem produzir, e vão produzir, tenham certeza disso. Mas em nome de Jesus, nós desfazemos todo impedimento das trevas, todo o céu de bronze, todo bloqueio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quarta-feira, vem orar. Vem orar. Está sendo diferente. Vocês têm notado a atmosfera? Quem tem participado? Israel, a gente estava aqui, né? Grupo pequeno de pessoas. Mas o Senhor, você percebe a atmosfera espiritual, Deus podendo agir. Não que Deus não queira agir, Deus não pode agir quando existem impedimentos. E o impedimento está na gente. Mas quando isso começa a abrir, não importa a quantidade de pessoas, Deus se revela. Então, quarta-feira nós estaremos aqui, toda a igreja reunida, todas as casas de oração, nesse propósito que continua, jejum e oração, 21 dias, termina no dia 2. Então, dia 2 é o último dia, certo? Vai ser o nosso culto de ceia. Já é o próximo, é isso? Tem gente contando os dias. Tem gente que está falando que na segunda-feira vai sair, comprar 2 barras de chocolate, vai comer tudo sozinha, né? Tem gente que está dizendo assim: eu nem vou esperar lata de leite moça, cozinhar na panela de pressão, eu vou abrir e tomar tudo de uma vez só, né? Olha, gente, né? Então, cadê a Natália? Natália, volta aí, seja próspera, né? Seja próspera, os seus doces eles ganhem o Mauá, o ABC, o Brasil, o mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, prospere, né? Mas não agora, essa semana, tá bom? Essa semana a gente ainda está de jejum. Tem gente que congelou o bolo. Vigília, dia 31. Dia 31 que dia que é? Sexta. Então a gente está fazendo uma confusão aqui, Jana. Ainda bem que isso foi colocado aqui. No dia que é a vigília, a gente transfere a oração, que seria na quarta, para sexta, certo? Então, vai ser sexta? Não, vai ser na quarta mesmo. Então a vigília vai ser na quarta. Por quê? Feriado. Entendeu? Então, em função do feriado, a gente vai fazer a vigília
junto, tudo na quarta aqui, tudo junto e misturado. É oração aqui junto, ok? Às 8. Às 8. Então vai ser às 8. Então a gente tá. Mas é às 8. A oração vai ser normal, mesmo que a gente possa estender um pouquinho. Quinta-feira é feriado, né? Então a gente pode estender um pouquinho mais a nossa oração, certo, pastor Luiz? O pessoal do mercado tá liberado lá? Tá liberado? Então tá bom. Para vir para vigília, mas no dia seguinte às 6 eles entram? Né? Às 9? Então tá bom. Né? Ó, o chefe tá aqui, hein? Né? Às 9? Bom, tá liberado aí, Joelson? Né? Ó, gente, quando você anda na presença de Deus, descobre a revelação do Senhor, se torna uma bênção, como o pastor William disse aqui, fez um voto. Aí você tem testemunho para dar, né? Até de viagem internacional, nada a ver, né? Camarada andando de gôndolas, falando, não anda de carro não, só anda de gôndola. Mas é porque Deus abençoa aqueles que são abençoadores. Então o Davi e a Silvia já estão na fila aí, para contar o testemunho deles também, né? E eu quero ouvir o seu também. Pode me procurar, pastor, tem um testemunho. E olha, eu quero um testemunho negativo também, tá bom? Qual que é o testemunho negativo? É quando você fala assim, pastor, principalmente relacionado ao dízimo. Pastor, eu deixei de dar. E aí eu vi realmente o devorador devorando. Eu voltei a dar. O devorador foi ali, ó. Então se você tem um testemunho assim, traga, porque vai edificar outras pessoas. Fala assim, ó, eu aprendi apanhando. Mas aprendi. Daqui para frente é diferente. Glória a Deus. Agradecer aqui a presença do meu pai, da minha mãe, né, do César, do meu irmão. Vieram lá de São José do Rio Preto, trouxeram frio para cá, né? E ficou o calor lá. Mas eles vieram para cá. Tá frio lá também? Deus abençoe a vida de vocês. Tem mais gente que nos visita aqui hoje? Tem essa moça aqui. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda. Volte mais vezes. Quem? Solange e a Beatriz? Ah, tá. Tem outra ali, moça. Tá. Solange e a Beatriz. Sejam bem-vindas. Do lado de cá, do lado de lá. Tudo da casa. Prata da casa. Dá um abraço para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim, a paz do Senhor esteja contigo.